Olá, hoje eu vou fazer um comentário sobre um autor brasileiro chamado Manuel Bonfim. Vou deixar na minha página do YouTube Prof. Renato Martini, nessa série de comentários sobre pensadores e intérpretes do Brasil. E hoje é a vez de Manuel Bonfim, então, que conhecido entre outros livros bastante instigantes por esse aqui, a América Latina, Males de Origem. Aqui a foto do Bonfim, né? Bigodão característico do período, nasceu em 1868, em agosto daquele ano, não é? Em Aracaju, sergipano, e um importante pensador do Brasil. Eu quero dizer que o Bonfim tem uma formação de médico, né? Medicina, ciências biológicas, mas é um autor muito conhecido, como muitos outros do nosso pensamento, né? Então eu vou comentar algumas passagens, algumas ideias contidas nesse livro e nas ideias gerais dele. E para quem tiver interesse também, nesse livro aqui, Introdução ao Brasil, Um Banquete nos Trópicos, né? O Roberto Ventura, ele faz uma resenha bem interessante do livro América Latina, Mares de Origem. E aí vocês também podem, via redes sociais, etc., pesquisar um outro material, mas esse é um trabalho, um dos primeiros trabalhos dele, né? Trabalho seminal, original, inicial, de uma série de depois escritos, né, que buscam interpretar o Brasil, e ele é bastante inusitado e, digamos assim, ele inicia várias temáticas inéditas na maneira de se entender o Brasil, né? É importante dizer que vou fazer um contexto, né, no momento em que ele escreve, algumas coisas para a gente entender melhor, em que ele já está se batendo no ano de 1905, quando é publicado esse livro. Começou a escrever em 1903, quando ele estava em Paris. Em Paris, estudando psicologia, porque ele também adentrou por essa área de estudo, né? Psicologia, etc. E, na verdade, ali, tomando contato com esta ideia, né, muito forte e talvez até que perdure até hoje, né, da ideia de que nós, brasileiros, latino-americanos em geral, né, estaríamos num estágio civilizatório inferior, mais atrasado do que o europeu, etc., é que ele resolve justamente incomodado um pouco com essa ideia, ele resolve então escrever este livro, mostrando justamente que as raízes, né, os males do nosso possível atraso não são inerentes, né, não são algo que surgiu do nada, mas tem um percurso histórico que justamente se deve à exploração que foi imposta a esta região, né? Então, o Bonfim, ele inaugura uma ideia de colocar o Brasil em sua relação com o mundo, né? Isso é muito importante, porque eu quero dizer o seguinte: é importante aqui
levantar a questão de que era usual, comum e era vaticinado pela ciência, a ideia de uma ciência, de que existiam raças inferiores, superiores, né? Isso nós sabemos, ao que levou, inclusive, né, as opções políticas depois autoritárias de tentativa, como no nazismo, de criar uma supremacia racial, inclusive, né? Mas que então perdura até os anos 30. Imagine nesse começo do século, que a ideia de que as raças inferiores existiam, tinham aqui no Brasil, então se fixado raças frágeis, tristes, deprimidas, e mais do que isso, né, de que a mistura, a miscigenação era algo extremamente pernicioso, prejudicava muito o desenvolvimento dos povos e de certas civilizações. E nós tínhamos justamente essa visão de lamentar a nossa tradição de miscigenação, de mistura racial e, portanto, a gente está fadado a um fracasso. Teríamos esperança somente quando houvesse uma espécie de branqueamento ou algo assim, não é? É claro, aliás, nem se falava em raças, né? Nós sabemos que existe esse conceito de raça. Se a gente for pegar no ponto da perspectiva mais correta, né? Não existe a espécie humana, né? Mas enfim, mas essa era uma ideia vigorosa, forte. E nós sabemos bem, né? Assim, se a gente tiver um olhar superficial dos autores brasileiros, etc., nós sabemos que o Gilberto Freire foi grande responsável por quebrar essa ideia, né? Por inverter essa lógica de lamentação pela nossa condição genética, né? E aí ele vai falar da grande riqueza da soma de culturas, né? Ele desvia o foco da questão racial para a questão cultural, né? E que aqui teriam se somado riquezas culturais desses povos nativo, indígena, né, que se dizia na época, hoje não usa expressão, mas dos nativos, dos portugueses e dos próprios descendentes de africanos. Mas já aqui no Bonfim, a gente já consegue vasculhar e perceber essa tese, na medida em que ele vai dizer que os nossos problemas não são esses, mas são problemas de um certo parasitismo. Ele usa linguagens biológicas de médico, né? E parasitismo no sentido de exploração a que foi imposta sobre o continente em geral, né? A América Latina em geral, né? Serviria isso para nós e para os nossos vizinhos, que durante muito tempo fomos explorados e colonizados por europeus. E depois, ele está escrevendo em 1868, nós sabemos que um pouquinho antes, né, algumas décadas antes, no período em que governou James Monroe, né, 1817, 1825, se eu não me engano, até 1825, que foi elaborada a doutrina Monroe, né, que é sintetizada naquela frase América para os americanos. E, e nós sabemos aqui, então, que é uma defesa de que o continente americano não deve ser mais tutelado pelos europeus, mas por outro lado, são os próprios norte-estadunidenses, né, os norte-americanos, que vão
começar a exercer essa tutela. E o Bonfim já, de alguma maneira, se contrapõe a isso, critica, se opõe a essa possibilidade, essa ingerência que começa a acontecer ah, do gigante do norte sobre a América Latina. É importante dizer isso pela assim, né? Porque muitos intelectuais, autores, pensadores daquela época, inclusive na semana passada eu mencionei Joaquim Nabuco, mais especificamente do livro Abolicionismo, né? Que está lá para quem quiser ver no canal Prof. Renato Martini, do YouTube. Mas, por exemplo, o próprio Nabucco, no final da vida, como foi ser embaixador brasileiro em Washington, né? Ele defendia uma espécie de pan-americanismo, né? Que a nossa condição, nosso destino seria fazer uma espécie de aliança com os americanos, os norte-americanos, né? Nós também somos americanos, mas é a expressão usual, né? E que essa seria a nossa estratégia principal. Não é essa visão, e muitos outros. Não é essa visão, né? Ele já começa a criticar essa possibilidade de um neocolonialismo que advém, então, desta relação com os estadunidenses. Este livro aqui, que eu mostrei, né? Esse livro ele foi reeditado em 1905, porque se lembrou o centenário, né? Em 2005, porque se lembrou o centenário de 1905. Então, 100 anos. E é muito interessante, assim, muitas coisas que eu poderia dizer aqui sobre o livro, mas é um livro que contém 3 prefácios de grandes pensadores brasileiros, e o primeiro dos prefácios é do Darcy Ribeiro. Então, só nesse prefácio a gente já poderia aqui mencionar muito do que significado desse livro, né? O Darcy Ribeiro, todos nós sabemos a trajetória dele, da preocupação com os estudos brasileiros, com essa paixão, inclusive, que pela nossa formação e de povo, etc., né? E tem uma produção muito grande sobre isso, o povo brasileiro e tudo mais. O Darcy Ribeiro considera o Manuel Bonfim o primeiro antropólogo brasileiro. Ele classifica isso, né, assim, de forma escancarada, explícita, de que é o Bonfim o primeiro a pensar o Brasil no seu sentido antropológico, né, no seu sentido, então, de pensar a nossa formação do povo, a nossa formação, né, a partir de nossa própria raiz dos povos que nos originaram. E então é muito interessante e eu recomendo muito esse prefácio porque o nosso saudoso Darcy Ribeiro, podemos concordar com as teses políticas, discordar, etc., mas ninguém pode dizer que não foi uma pessoa preocupada com o país, com o Brasil, não é? Sua produção toda muito voltada para isso, né? E é interessante porque o Darcy Ribeiro coloca aqui questões que nos levam a pensar, né? Muito nos diz muito sobre a nossa trajetória de país e a partir do próprio Manuel Bonfim, né? Porque o Manuel Bonfim tinha esta digamos,
pretensão, né, pretensão de criar alguma forma de nós rompermos com esses laços coloniais, de dominação, né, de ter um pensamento autenticamente nacional, que pensasse a nossa realidade a partir de nós mesmos e não de modelos exteriores, externos, né? E hoje, então ele critica inclusive a nossa trajetória aqui de pensamento, o Darcy Ribeiro, inclusive né, no interior das universidades, né, etc. E isso nos leva a pensar que hoje, por exemplo, né, nós temos um certo modismo de falar tanto em pensamento decolonial, né? E citamos tantos pensadores estrangeiros que falam dessa coisa de colonialismo, decolonialismo, mas os nossos autores precursores dessa tradição de pensar o Brasil, de romper esses laços coloniais, etc., eles são esquecidos, né? Existem, são lidos em alguns nichos muito restritos, em alguns aspectos ainda restritos da universidade, nem em geral, não estão nos nossos currículos, não estão nos nossos, no, 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 na nossa discussão pública, né? Longe disso. Então, isso é uma coisa bastante inquietante colocado, né, pelo Darcy Ribeiro, e isso, de algum tempo, eu tenho pensado, e é uma coisa também que mexe um pouco, né, se a gente pensar assim, friamente, que tem toda a razão, né? E ele diz, vou adiante, penso que, essas palavras do Darcy Ribeiro, penso que Manuel Bonfim é o fundador da antropologia do Brasil e dos brasileiros. Teve predecessores, é certo, etc. Né? Mas não teve, foi sucessores, porque jamais existiu de fato na bibliografia brasileira. A culpa não é de Bonfim, é nossa. Não porque ele fosse adiantado demais, mas sim porque nossos pensadores são servis demais. Entre nós, a cultura não constrói, como em toda parte, pela suposição de tijolos nas paredes de um edifício que se levanta coletivamente. Aqui, cada pedreiro está olhando para a casa alheia e só deseja contribuir com o seu grão de areia, exemplificativo, ou seu tijolinho de lisonjas, ao pensador estrangeiro que o mais embabasca. As gerações assim não se conectam, cada qual se atrela, se ancila aos moinhos de ideias lá de fora. Então, as palavras fortes, né, do Darcy Ribeiro, e que eu acho que tem aqui um grande fundo de verdade, né? Porque aqui cada geração não se conecta com a geração anteriores de pensadores, e aí fica difícil a gente criar, né? Inclusive a gente fala hoje tanto em soberania e tudo mais, mas nós não temos sequer esse trabalho, né? De uma construção, de um pensamento de longo tempo, e o nosso debate, inclusive o nosso debate público, cai nas raias do nonsense, porque justamente a gente começa a discutir a partir do nada, né? Sem pensar uma tradição de pensadores, etc. Então, qual da qual se atrela, ancila os moinhos de ideias lá de fora, diz o Darcy Ribeiro. E diz ele, isso é verdade para todos os campos, exceto em parte para a literatura, cuja carnalidade impõe uma postura mais genuína, né? A seção da literatura. No campo das interpretações científicas ou científicas, há exceções. Este é um feio pecado e que continuamos pecando com maior ardor. Continua dizendo Darcy Ribeiro, vi jovens doutores de história que nunca leram nem ouviram falar de Manuel Bonfim. Fato. Né? Assim, onde está o Manuel Bonfim nos nossos currículos escolares? Questão. Conheci doutorandos em filosofia que em todo o seu curso realizado aqui e na sua pós-graduação na Alemanha, jamais ouviram falar de Álvaro Vieira Pinto. Fato. Né? Não sabe. Eu dediquei alguns
momentos antes da minha vida estudar Álvaro Vieira Pinto, é um filósofo, né, brasileiro, e de grande importante produção, mas que não é conhecido no Brasil. Inclusive o próprio Álvaro Vieira Pinto é um dos... Se a gente fala de um autor nacional, se fala muito, por exemplo, do Paulo Freire, né? Mas você não compreende completamente o Paulo Freire se não entender algumas teses do Álvaro Vieira Pinto, por exemplo. O Paulo Freire chamava o Álvaro Vieira Pinto de meu mestre. Enfim, então conheço quantidade de antropólogos que até hoje se orgulham de nunca terem perdido o tempo de ler Gilberto Freire, Arthur Ramos ou Josué de Castro, que veem mais como meros filósofos sociais. Todos eles, é verdade, recheadíssimos de leituras eruditas dos sábios de moda, principalmente dos pastores estrangeiros de sua pós-graduação. Então, esse é um chamado do Darcy Ribeiro. Mas eu vou agora tentar falar algumas rápidas ideias, porque já fiquei bastante tempo aqui nesse prefácio, mas é para instigar mesmo a leitura, né, desses autores que nós lemos muito pouco. E então, como eu estava dizendo, o livro é uma reação negativa a essa visão de que somos atrasados pela questão das nossas raças, né, o que era muito comum, e também havia uma historiografia que saudava muito o papel, na época que o Bonfim escreve, saudava muito, isso mudou um pouco, saudava muito o colonizador europeu, né, dizendo dos feitos, etc. Então ele vai mostrar, pelo contrário, que os males latino-americanos, né, são marcas, são resultado desse parasitismo, né, das características sociológicas da colonização, né, sociais que foram uh, colocadas, né? E então ele abordou essas relações entre as classes e os países, né? Com base nesse parasitismo. Ele já levanta aí a questão de diferenças de classes, de lutas, inclusive entre as classes, etc. O, 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 o Bonfim, claro que tomou isso da botânica, que ele bem conhecia, né? Mas ele criou, inclusive, a partir disso, uma espécie de teoria da mais-valia, quando ele vai mostrando também esse parasitismo se valia de uma classe sobre outra, né? Também isso acontecia. Então, no quesito colonização, esse parasitismo se dava pela exploração predatória, pelo gosto da vida sedentária, etc., né? E nós sabemos que a expressão máxima do parasitismo é justamente o sistema escravista, né? O sistema escravocrata suga todas as energias. E aí a gente pode até fazer uma ponte, um paralelo com a obra do próprio Joaquim Nabuco, quando ele mostra os efeitos nocivos da escravização para o desenvolvimento, né, de qualquer esfera da vida social, né, na economia, na política, na educação, os efeitos negativos, né? A gente sabe, o parasita, o que que é o parasita, né? É aquele, diferente de uma simbiose, né? Que um ser, ele se alimenta de outro, mas ao mesmo tempo ele traz um benefício. O parasita é aquele que só suga, né? Os parasitas, né? Quando a gente, até quando a pessoa está muito prostrada, etc. A gente fala, parece que, né, que está parasitada, né? Essa fraqueza. Então é isso mais ou menos, esse paralelo que acontece né, da biologia, trazendo essa relação para a América Latina. Então, eu, eu não vou avançar muito, o livro é interessantíssimo, ele é um livro em que cada parte ele vai discutindo, né? A primeira parte intitulada América Latina, Estudo de Parasitismo. Então ele vai falar da América
Europa e América Latina, opinião recorrente. Depois ele vai desenvolver mais essa questão de parasitismo e degeneração. E a terceira parte, que ele vai falar das nações colonizadoras da América do Sul e tudo mais. Temos a quarta parte e quinta parte, né, que ele fala das novas sociedades. Então, ali se vão mais de 350 páginas, não teríamos como sintetizar. Mas eu acho importante um ponto. Esse é um ponto, assim, para fechar, mas só para instigar mesmo a leitura. Um ponto. Bom, se ele é um médico, você veja, né? O médico, isso também diz muito da época, né? Dos homens daquele tempo, né? Ele sai de uma área do pensamento justamente para se dedicar a pensar o Brasil e tentar interpretar, né, essa uh, inquietação que se tem pelo país e tudo mais, né? E então ele vai, como médico, digamos assim, ele vai estabelecer esse diagnóstico do parasitismo, né? Mas acabou o sistema colonial, tem esse perigo da tutela norte-americana. Então, agora caberia, se você tem um diagnóstico, oferecer uma solução, oferecer o remédio, oferecer aquilo que resolva a questão que nos atrela a uma estagnação econômica, social, política, né? E qual é a solução? Qual é o remédio, então? O remédio é, ele acredita que essas transformações, elas poderiam ser levadas adiante e a cabo por um projeto educacional. Então, aqui nós temos um autor nessa aposta da educação, a educação como algo transformador, né, que pudesse elevar o Brasil em um outro patamar. Isso era muito importante, era crucial, era talvez a única saída nessa situação. Eu queria dizer também um ponto importante, né, pegando o gancho aqui, porque a questão é que no país, em virtude desse sistema parasitário, o Estado no Brasil, ele foi muito mais implantado, digamos assim, apartado da sociedade como um órgão de opressão a serviço da metrópole, né? Como função de cobrar, de coagir, de punir aqueles em que se recusam a pagar ao governo centralizado, monarca europeu. Então, ele é alheio à nação. É um Estado que se constituiu alheio à nação e à sociedade. Talvez a gente, hoje, nossas discussões em políticas ainda passem por aí. Né? A característica, a feição desse Estado, que é um Estado grande, que nós sentimos o peso, sentimos que ele tem funcionalidade muito assegurada, funciona muito bem. Por exemplo, quando nós vamos pagar nossos impostos, quando nós vamos ser reprimidos em certas circunstâncias, né, policiais, etc. Mas ele não funciona, né, não nos dá o devido em outros serviços públicos, educação, saúde, né, transporte e tudo mais. Então, é interessante que a atuação do Estado como um parasita. Muitos hoje ainda usam isso, mesmo sem saber que vem do Bonfim, né? Essa ideia, enfim. Então, ele vai mostrando isso no orçamento brasileiro de 1903, né? Analisar o orçamento que continha gastos excessivos com órgãos estatais, com forças armadas, chegava a quase mais de 85% do orçamento esses gastos, né? Órgãos estatais, forças armadas, etc. E parcas de despesas relativas diminutas à educação e à cultura, o que ele acha que era fundamental
justamente era a educação que deveria ser o remédio principal, não é? A, a resolver esse problema de parasitismo, a elevar o Brasil a um outro patamar, né, de desenvolvimento, etc. A gente pode até dizer, assim, enfim, né, depois eh, poderíamos até pensar algumas críticas que pode ser feita a essa visão, mas é essa, né? É importante, se a gente pensar que isso, escrito há mais de 100 anos atrás, né, que muda completamente, não é que muda, né, mas ele propõe, tivesse mudado o foco, né, mas ele coloca aqui uma semente de um pensamento que depois até vai ser essa questão mesmo racial, que vai ser continuado por outros, né, etc. O próprio Gilberto Freire parece cita em algumas passagens o Manuel Bonfim, né, essa questão racial e tal, e então faz essa crítica ao parasitismo, que os males de origem nosso, brasileiro, enquanto latino-americano, então nos insere, inclusive da América Latina, essa questão da exploração colonial, que vigorou durante muito tempo e que estava sendo substituída da Europa pelo gigante do norte. Ok? Obrigado. Até uma próxima oportunidade.